Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós seguimos com a série Dores da Alma e esse é o terceiro episódio de 4, uma série sensível, profunda e extremamente necessária. Aqui nós já falamos sobre depressão e sobre burnout e hoje vamos tocar em uma dor que quase nunca é dita em voz alta, o silêncio do puerpério, quando a mulher morre para que a mãe possa nascer. E se esse tema te atravessa de alguma forma, fica comigo até o final. Talvez esse episódio possa ser aquele abraço que você nunca recebeu, porque ninguém nunca me avisou que junto com a chegada de um filho, eu enterraria uma parte de mim. Eu lembro que todos celebravam o nascimento. As visitas chegavam, os parabéns se multiplicavam, os olhares se voltavam para o bebê. E eu ficava ali, inteira por fora, mas fragmentada por dentro. Porque o puerpério não começa com tristeza, ele começa com um estranhamento. Era como acordar no próprio corpo e não se reconhecer mais. Como habitar uma vida que agora girava em torno de alguém e não saber mais aonde eu cabia. Eu amava as minhas filhas, mas isso não impediu o vazio, não anulou o medo, não organizou o caos interno que os hormônios e o cansaço e a solidão criaram dentro de mim. E em algum momento, a mulher que eu era pareceu morrer em silêncio. Ela não morreu de uma vez, mas foi colocada em espera. O mundo esperava que eu estivesse plena, grata, realizada. Afinal de contas, a maternidade é vendida como o auge da feminilidade. Mas ninguém fala do luto invisível. O luto pelo corpo que mudou, pela rotina que acabou, pela identidade que se perdeu e pela mulher que ainda não sabe como existir agora. Eu me sentia anulada e ao mesmo tempo culpada por me sentir assim. Culpada por não corresponder à imagem de uma mãe forte. Culpada por sentir falta de mim. E culpada por não conseguir explicar o que doía. E o silêncio do puerpério é a parte mais cruel. Porque enquanto todos perguntam se o bebê dormiu, se comeu, se ganhou peso, ninguém pergunta se a mãe ainda existe nos bastidores. Os holofortes agora se voltam para o filho e a mulher vai desaparecendo no fundo da cena. E eu estava lá, rodeada de pessoas, mas profundamente só. Sozinha nas madrugadas, nas dúvidas, sozinha no medo de não dar conta, sozinha tentando ser tudo quando por dentro eu já não sabia quem eu era. E então eu entendi o que o salmista escreveu quando disse: Por que está batida minha alma? Por que se inquieta dentro de mim? Porque o puerpério também distorce a nossa visão. Coisas pequenas pesam toneladas. O choro parece interminável. O cansaço vira desespero. E a mente não descansa, nem quando o corpo deita. E nessa exaustão, a gente começa a sobreviver no automático. A gente se fecha, se endurece e se isola. Não porque não ama, mas porque não tem mais de onde tirar forças. Houve dias em que eu pensei em desaparecer. Não por não amar a minha vida, mas por não suportar mais o peso de existir naquele estado. Era dor demais para um coração só. E isso não me fazia ser menos mãe, me fazia ser mais humana. Porque homens e mulheres de Deus já tocaram esses limites antes. Jeremias chegou a dizer que preferia não ter nascido. E eu entendi. Não era ingratidão, era só dor sem nome. E a cura não veio rápido, nem veio bonita. Houve ajuda profissional, houve conversa e houve acolhimento. Mas acima de tudo houve Deus. Não como cobrança, mas como colo. Ele não me exigiu força, ele me ofereceu presença. Nos detalhes pequenos, no dia que passou, na noite que finalmente terminou, na identidade que começou a voltar. E hoje, olhando para trás, eu vejo algo que na época eu não conseguia enxergar. Ele estava ali, quando todos ao redor não me viam. E com o tempo, eu entendi algo profundo. A maternidade não mata a mulher, mas exige que a mulher seja reencontrada. E o problema não é o filho nascer. O problema é quando a mãe desaparece no processo e ninguém percebe. E eu precisei me reencontrar em Deus. Precisei reaprender quem eu era nele, antes de reaprender quem eu era como mãe. Porque só assim a maternidade deixou de ser prisão e se tornou chamado. Então, se você está vivendo puerpério agora, ou se viveu e nunca conseguiu falar sobre isso, se você se sente invisível, exausta, confusa e culpada por sentir o que sente, eu quero te dizer algo com toda a verdade do meu coração.
Você não desapareceu. Você está sendo reconstruída. E Deus te viu quando mais ninguém viu. Porque antes de você ser mãe, você já era filha. E isso ninguém pode te tirar. Lá em Jeremias 1,5 diz: antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. E mesmo quando você acha que ninguém percebe o seu cansaço, Deus percebe. A Bíblia nos lembra isso lá em Isaías 49,15, quando diz: ainda que um pai ou uma mãe se esqueçam, Deus nunca se esquece de nós. Então, se esse episódio tocou você, não guarda isso só para você. Compartilha com uma mãe que também está em silêncio. Envia para alguém que precisa saber que não está sozinha. Leva essa conversa para mulheres que nunca tiveram espaço de fala. E se quiser ler esse capítulo completo, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E se hoje você está vivendo esse vale, eu oro para que Deus te devolva a identidade antes da cobrança, a presença antes da culpa e o descanso antes da exigência. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!